Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora falar da Copa do Mundo. Hoje tivemos os jogos do Grupo E e Grupo F e já temos aí os classificados para a fase de oitavas de finais da Copa do Mundo, né? Tivemos aí hoje mais cedo, meio-dia, Croácia e Bélgica 0-0, Canadá e Marrocos 2-1 para a seleção do Marrocos. Marrocos passando em primeiro, Croácia passando em segundo e deixando a Bélgica, que disputou a última semifinal de Copa do Mundo, e o Japão surpreendendo, né? Venceu a seleção da Espanha por 2-1 de virada e passou em primeiro do grupo. A Espanha passou em segundo com 4 pontos, a Espanha ficou com 4 pontos e Costa Rica 3 pontos. A Alemanha chegou a levar sufoco para a seleção da Costa Rica, mas depois conseguiu empatar e virar o placar fazendo 4-2, mas não foi suficiente para a classificação da seleção da Alemanha. A classificação ficou desse jeito, né? Japão surpreendendo, passando em primeiro. Por pouco a Espanha não ficou de fora da oitava de finais da Copa do Mundo, que seria um dos maiores vexames da Copa, né? E esse que era considerado o grupo da morte, né? Perdemos aí a Alemanha ficou de fora mais uma vez da Copa do Mundo. E bora acompanhar aqui, galera, o debate do ESPN falando tudo sobre esses jogos aí que tivemos hoje às 4 horas da tarde. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade do nosso canal. Lembrando, o link vai estar na descrição. Crédito de direitos autorais ESPN do Grupo Disney. E bora lá pro vídeo. A Espanha na segunda colocação com saldo de 6, mas com 4 pontos. A Alemanha está eliminada, está fora da Copa do Mundo do Catar. Costa Rica também está fora. É surpreendente, é impressionante e a gente vai falar muito sobre isso com os nossos comentaristas e também com o Felipe Mota. E eu dou boa noite para você, André Kfouri, e também para você, Fernando Praz. Fala, Kfouri. Boa noite, Marcela. Boa noite, Praz. Boa noite, Felipe. Uma ótima noite a todos. Algumas coisas que acontecem no esporte e no futebol fogem completamente ao que é a nossa capacidade, não só nossa, mas de qualquer pessoa, de compreender, analisar e, às vezes, até falar a respeito. A gente acabou de ver, talvez, uma das rodadas mais malucas, mais inesperadas, mais surpreendentes, mais imprevisíveis da história das Copas do Mundo. E nós somos, evidentemente, brasileiros, tratando dos assuntos aqui relativos a cada dia na Copa. Às vezes as coisas nos envolvem mais ou menos, mas eu imagino os jornalistas espanhóis, os jornalistas alemães e os jornalistas japoneses nesse momento. Então, o que aconteceu entre Alemanha e Costa Rica, Japão e Espanha é absolutamente maluco. Absolutamente maluco. Para tentar resumir, se alguém dissesse antes dessa Copa do Mundo que o Japão venceria os dois europeus, essa pessoa seria tratada como um ridículo. Se ela dissesse, mas vai perder para a Costa Rica, Exato. Aí acaba a conversa. E foi exatamente o que aconteceu. E a Espanha entra graças à Alemanha, que é o time que ela, a Espanha, eliminou da segunda fase. Então, assim, é absolutamente maluco. Nós acabamos de acompanhar uma rodada indescritível pelo imprevisto e pelo que o futebol é capaz de nos apresentar. E a gente lá na maquiagem, hein, Morta? Tá todo mundo desesperado. Mas peraí, troca aqui. E faz isso. O que está acontecendo? Realmente foi algo muito maluco, Fernando Praz. Boa noite, bem-vindo ao Sport Center. Mas é por isso que eu sempre erro tudo no balão. Eu começo a analisar demais e venho para cá e venho para lá. Vou na lógica e aí as zebras passeiam e pronto, já era. Boa noite a todos. Fala, Praz. Teve uma época, uma hora ali até, tem alguns prints já na internet, que estava classificando Japão e Costa Rica. Costa Rica, Alemanha exatamente. e Espanha ficando fora. Por 2 minutos. É um troço realmente, que nem o André falou, impensável, né? As casas de aposta aí devem ter ganho dinheiro ou então algum maluco, algum lunático se deu bem. Muito bem. Mas, realmente, tu vê todo o desenrolar do grupo, né? A Espanha começa ganhando de 7 da Costa Rica. Aí o Japão ganha da Alemanha. Aí depois o Japão perde para Costa Rica. Então foi um grupo realmente, acho que dos mais surpreendentes que eu, na minha vida aí de
de atleta e acompanhando a Copa do Mundo, eu tinha visto. O que é engraçado é que se fosse uma novela, a gente diria que o roteirista, sabe, novela sem pé nem cabeça, que você fala assim, o cara se perdeu. Porque você vê um capítulo, não tem continuidade com o outro, é completamente desconexo. Mas aí eu te pergunto, o que para você é mais surpreendente? A Alemanha eliminada ou o Japão primeiro? Não é nem classificado, é primeiro do grupo. A gente tem que falar dos dois jogos, né? Porque eles estavam entrelaçados, como disse o Praz, por alguns minutos, os dois europeus estiveram fora. Aí a gente olhou na televisão, estava do lado do Praz nessa hora, ainda faltava bastante tempo. Não, esses jogos não vão terminar desse jeito. O da Espanha e do Japão terminou, como estava ali. Evidentemente, a Alemanha fez gols, esses gols para ela não adiantaram de nada. Ela está fora da fase de grupos, está fora da Copa, na fase de grupos, pela segunda Copa do Mundo consecutiva, e isso é gravíssimo. O resultado da Alemanha hoje não é um resultado fora do normal. O problema da Alemanha está nas rodadas anteriores. Mas todo mundo tinha certeza que a Alemanha se classificaria hoje, porque o resultado que é impensável de fato é o Japão vencer a Espanha. E nesse aspecto, eu acho que a gente tem que observar uma coisa. Eu acabei prestando mais atenção no jogo da Espanha no segundo tempo, quando as coisas começaram a ficar doidas, do que no jogo da Alemanha. O segundo tempo da Espanha é absolutamente tenebroso. É uma coisa quase que também indescritível nesse cenário de maluquices. Um time com medo, um time que passou de ser aquela equipe em que todos querem a bola, em que todos têm coragem, têm valor para jogar, que as virtudes do futebol de posse, etc, 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 que é algo que a gente sempre diz, assim, passou a ser o inverso disso contra a seleção japonesa, de virada. O Japão venceu os dois jogos de virada, com 2 gols rápidos. Fez isso com a Alemanha e fez isso com a Espanha hoje. Mas a Alemanha fez uma partida melhor contra o Japão, bastante melhor do que a Espanha. O segundo tempo espanhol é um terror. E com esse resultado, a Espanha passa, entre aspas, evita a seleção brasileira, troca de lado porque entra em segundo e tem um outro caminho se quiser continuar nesse Mundial. Mas a participação de hoje é extremamente preocupante. A gente estava acompanhando aqui no Twitter os veículos de comunicação e os jornalistas espanhóis que estão no Catar. E, assim, a palavra mais tranquila, a palavra mais gentil é decepção. Mas eu acho que decepção não serve para qualificar o que foi o segundo tempo da seleção espanhola hoje. Vamos mostrar o chaveamento, né? A gente vai colocar aqui no Sport Center isso que disse o André, que é muito importante. Olha só, as definições algumas de ontem já, a gente tem a Holanda ali, obviamente, apareceu o time dos Estados Unidos. Holanda e Estados Unidos, o cruzamento de quartas é contra o vencedor de Argentina e Austrália. Japão e Croácia, e é importante lembrar que o primeiro do grupo G é o grupo do Brasil. Então, se o Brasil ficar em primeiro, é ali que ele estará contra Gana ou Uruguai. Ainda há chance de outros, mas os mais prováveis, Gana ou Uruguai. Esse, portanto, é o lado brasileiro, caso... Depois de hoje, vamos. Mas, enfim, caso seja o primeiro. Do outro lado, definidos já, Inglaterra e Senegal, França e Polônia, Marrocos e Espanha. É um jogo interessante, até pela questão ali, eles são muito próximos. É o Estreito de Gibraltar ali separando, e guerras antigas e tudo mais. E aí o restante da definição, provavelmente Aliás, vai ficar todo mundo por ali, né? Portugal também tem muito contexto, com Espanha e Marrocos, caso lidere o seu grupo, e aí o segundo da chave brasileira. Pois é, a gente fala aí que a Espanha pode ter evitado o Brasil, se o Brasil ficar na primeira colocação, ainda tem isso, né? Porque pode ser que vá pro outro lado também. Ô Praz, quando você analisa essa partida da Espanha, você também sente isso? E como é que você consegue ou tenta explicar uma partida, principalmente do segundo tempo da Espanha? É impressionante, porque, assim, acho que a Espanha é o contrário do que está acontecendo com a Argentina. A Argentina começou muito mal, fez um segundo jogo contra o México com dificuldades, o Messi ali abriu o caminho e fez uma grande partida no último jogo. A Espanha vem ao contrário, ela fez uma estreia maravilhosa, onde todo mundo bateu palma, o próprio treinador dizendo que era o melhor futebol praticado, depois um jogo ok contra a Alemanha e agora uma partida horrível contra o Japão, né? E em cima do que perguntaram para o André, o que é mais surpreendente, né? A Alemanha ficando fora ou o Japão
classificando, acho que é o Japão classificando pelo roteiro. Não simplesmente porque o Japão classificar é mais espetacular do que a Alemanha cair fora, mas ganhou de Espanha e Alemanha, ganhou dos dois. De virada os dois. De virada os dois. Então, E perdeu para a Costa Rica. e perdeu por causa. Então, o mais surpreendente, sem dúvida nenhuma, nesse grupo é o Japão passar em primeiro lugar. A gente ainda vai falar daquela bola também, né, Praz? Na tua opinião, saiu ou não saiu? A Renata Roel vem pra cá, vai falar, a gente vai debater ainda essa bola do segundo gol do Japão, porque realmente foi um gol seguido do outro. Você vai deixar para mais e ficou tarde aquela ou você vai expectativa. chamar agora as opiniões? Não, Acho que não, vai eu por vou causa falar da daqui a imagem, pouco. né? Ah, Eu vou chamar entendi. daqui a pouco. Mas assim, tem como dizer sim ou não, fora ou dentro? A bola saiu. Saiu, fora ou dentro? A bola saiu ou não saiu? Não saiu. Não sei. Eu também não. A Renata Roel vai falar o que ela disser, eu vou falar, tá certo. Eu assim eu Tá acho. tudo bem, eu vou tá ficar bom. pra O que ela. você disser, tá tudo certo. Porque cada câmera dá uma impressão, a gente já vai, inclusive, fala mais sobre isso, mas cada câmera dá uma... E já eu quero saber do Praz do Neuer, né? Neuer hoje tava caprichando, hein, Praz? Quero ver você repetir o que você falou ali no camarim. Diga. Só uma coisa que vai fazer parte da conversa. A tecnologia na linha do gol, como a própria expressão diz, existe na linha do gol. Esse lance mostra a necessidade da tecnologia na linha do gol ser expandida para toda a linha de fundo. E aí coisas se resolvem dessa maneira. Porque nós estamos falando de uma imagem. E não estamos falando de uma detecção via equipamento tecnológico. Sim, sim. Que é o que determina se foi gol ou se não foi gol. Então, se você consegue, aí é uma questão mais difícil, óbvio, né? Estamos aqui falando como leigos até, né? Não sei se alguém já pensou nisso, mas se a tecnologia da linha do gol, que é um conjunto de câmeras que Sim. consegue determinar se a bola ultrapassou inteira a linha ou não, ela pode fazer isso com a linha de fundo. Sim. Desde que o equipamento seja, evidentemente, adaptado para poder fazer isso. Pois é, então vamos fazer um orçamento também, né, desse equipamento. O Vamos Campeonato colocar Brasileiro aí. podia começar com isso. Já não tem a certo. da linha do gol, pode fazer também. Vai com a logo linha do inteira, fundo. bota a lateral, aproveita, a gente organiza ali. Olha, vamos lá para Doha, no Catar, a gente vai conversar agora com Mendel Bidlovski, que ele está na saída da partida da Alemanha contra o Japão, e aí ele vai contra a Costa Rica, e ele vai trazer como é que está o sentimento dos torcedores da Alemanha por lá. Fala, Mendel, bem-vindo ao Sport Center. É isso mesmo, Marcelo. A decepção aqui, claro, tanto para alemães como para costarriquenhos depois deste jogo, as duas seleções eliminadas com o que aconteceu no jogo Japão e Espanha. E elas estavam reclamando, elas são do Líbano, mas estavam reclamando da Espanha. So, what you're telling me about Spain? Yeah, well, first we just want to say Danke Deutschland. You played really well, 4 goals, but Spain, I mean, we're gonna cheer for you big time when you go down because this World Cup is not for you, Spain. You did that on purpose, and we feel it. We're so proud of you, the German team. We're gonna still cheer for you no matter what, and we're gonna cheer for you like in 4 years, in 6 years. You just had a very bad luck with Japan, but we totally understand that Spain did it on purpose. They're just cowards. You're afraid to face the Germans, but the Germans will stay there. Ela está orgulhosa com a seleção da Alemanha, mas reclama da Espanha, diz que a Espanha perdeu de propósito para eliminar a Alemanha. And now to finish the World Cup like this, how are you feeling right now Yeah, well, now we have just one hope. We're gonna cheer against Spain. We just want Spain out. No matter who wins, we want Spain out. It was intentional. This is what wasn't nice. They did it on purpose because they're qualified. They did it on purpose to lose against Japan just to get Germany out. Thank you. Então, é isso. Agora elas dizem que vão torcer contra a Espanha. Torcer contra... ok, tudo bem. Então fala. Yeah. 2 times from the group stage for Germany. I think it's so hard. But for me, I'm very happy. Good luck next time, and we'll see you. Okay, thank you. Aqui, ó, torcedor americano, torcedor da Alemanha. No hablo español. Yeah, but in English. I'm here to represent America. Today I had tickets to come to the Germany game. I'm going to Brazil tomorrow. But Saturday we're going to bring it to Holland. Represent Westwood in the house all the way from New York. Thank you, man. Aqui, vem aqui, ó, vamos falar com os alemães, então. Vamos tentar falar com o alemão, porque o americano ali, aqui, ó. Excuse me, sir. Excuse me. Sir?
Hi, where are you from? I'm German, but I live in Florida, Orlando. ESPN? ESPN Brazil. Okay. And what can you say about today's match and about Spain's match as well? I don't know about Spain's match, but because I think there was a match in parallel. Yeah, Spain. I just heard about that Japan obviously won, and it's pretty sad for Germany. But I'm very happy for still Germany made a good game. I mean, they came back, right? They were one goal down, and they still won 4-2. It's just very good, yeah. Thank you. Ele tá meio perdido, né? Não estava sabendo muito bem, mas ficou sabendo que a Espanha ganhou, que a Espanha perdeu e que a Alemanha está eliminada. Mas está feliz que a Alemanha ganhou o jogo. O que a gente vê aqui o pessoal aqui. Where are you from? Jordan. Palestine. Yeah, but you are happy that with Germany. It was a nice match. Isso? That's right. Yeah. Feliz que foi um bom jogo. Huh? Nice match for Germany. Yeah, nice match. But out of the World Cup. Yeah, it's sad, but it's a nice match. I liked it. Ele não sabe nem que a Alemanha Okay, thank you. Okay, thank you. Vamos ver se a gente consegue falar com o alemão, né? Porque o torcedor aqui tá feliz que a Alemanha... Pera aqui, ó, vamos ver outro alemão aqui. Excuse me. Where are you from? Palestine. Palestine. But you support Germany? Torcendo para... Yeah. You mean... You live in Germany? Do you live in Germany? I'm living in Germany, yes. And what can you say about today's match? Germany going out of the World Cup? Out of the World Cup, I think at first they have a mistake. Which mistake? You mean the S play with Japan? It was very, very mistake. They have the concentration not for playing, but only for political and other things in their brain. Yes. So, para ele, o problema foi principal, claro, no jogo contra o Japão. Então, por isso, para ele, a Alemanha está eliminada. But how do you feel in this moment? Just so early living in the World Cup. I think they played very well now, and it will be the next times. It is not the end of the world. Thank you so much. Ele é libanês, palestino, mora na Alemanha. Thank you. Para ele, Brasil. Opa, cuidado aí. Cai não. Brasil, isso aí. Ele tá feliz com o jogo de hoje. Que a Alemanha ganhou bem o jogo. Como que é? Out! Where's Germany? Where? Out! Out to Europe! Barra! Esse aí tá feliz que a Alemanha caiu fora. Pra fechar, vamos achar aqui. A missão é achar um alemão. Os alemães estão fugindo, né? Eles veem a câmera, eles falam, ó, a turma ali. Não, a turma também não é da Alemanha também. Oh, é isso. Então, aqui, vai terminar os costarriquenhos, vai. Costarriquenhos. Por favor. Que sentimento agora estavam cerca de seguir para a próxima ronda, pero agora se despedir del Mundial. Sí, muy triste. Estuvimos muy cerca en un momento del partido, pero obviamente Alemania es un equipo que tiene mucha trayectoria, es un equipo muy bueno y pues obviamente remontó y nos ganó. Y pues nos vamos los dos para la casa. Gracias. Muchas gracias. Gracias, tá certo. Então ela tá triste em um momento da partida, né? Ela, segundo ela, aí estavam próximos de passar para a próxima fase, só que realmente a Costa Rica também se despede da Copa do Mundo. E é isso, esse é o clima aqui, então, de decepção dos dois lados, né? Alemães e costarriquenhos se despedindo da Copa do Mundo. Felipe, Marcela. Valeu, Mendel. Já a gente vai também pro clima no outro jogo. É isso aí, galera. Menos uma seleção aí, né, para bater de frente com o Brasil, né? A Alemanha ficando de fora da Copa do Mundo, antes a Alemanha do que o Brasil, né? Que foi tarde ainda a Alemanha. É isso aí, agora só resta o Brasil aí, torcer para a seleção brasileira conseguir, né, chegar a essa final. Para mim, esse ano, a Copa do Mundo tá um caminho, eu acho, mais fácil para a seleção ser campeã. Eu digo pela equipe que a seleção tem, mas tem que abrir o olho, porque as outras seleções também pode surpreender muito, né? Hoje tivemos aí o Japão surpreendendo mais uma vez, venceu a Alemanha e hoje venceu a seleção
da Espanha por 2-1 de virada. Os japoneses fizeram a festa no Catar depois dessa vitória. Mais cedo, também meio-dia, tivemos Croácia empatando com a Bélgica em 0-0. Croácia conseguindo a classificação com empate, né? Só precisava do empate para se classificar. E a seleção do Marrocos também surpreendeu aí, passando em primeiro do grupo. Venceu o Canadá por 2-1. Canadá é a seleção mais fraca da chave, não venceu nenhum jogo, perdeu os 3 jogos. E amanhã definindo, né? Amanhã já teremos aí a definição de todas as equipes que irão se enfrentar nas oitavas de finais. Amanhã temos Brasil e Camarões, Sérvia e Suíça. Temos também Coreia do Sul e Portugal, Gana e Uruguai, galera. Isso aí, amanhã teremos mais esses jogos aí. E coloca nos comentários o que vocês acharam da desclassificação da Alemanha na Copa do Mundo. Mais uma vez, 2 Copas seguidas, a seleção da Alemanha cai na primeira fase da Copa do Mundo e quase que a seleção da Espanha foi junta. Se a seleção da Costa Rica vence esse jogo, seria Espanha e Alemanha fora da Copa do Mundo, né? Seria um vexame aí gigantesco aí dessas seleções aí consideradas gigantes aí da Europa, né? A Alemanha tem título, venceu em 2014, 2010 a Espanha também foi campeã de Copa do Mundo. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal.